Glória a Deus. Eu queria saudar todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Quem está aqui pela primeira vez? Você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda, né? Tenha essa igreja como a sua igreja, que você faz parte daqui, não se sinta um visitante. Nós vemos a igreja assim como uma grande família de verdade, que quando o Senhor Jesus voltar, Ele vai arrebatar a sua igreja. Só que Ele não vai escolher a placa A, B ou C, Ele vai escolher aquela pessoa que está congregando, que faz parte da igreja do Senhor Jesus, que sou eu e você. Então, a motivação maior de você estar aqui é o amor. Deus te amou primeiro, por isso você está aqui. E hoje eu quero falar de algo muito especial, então sintam-se em casa. Eu vou estar falando com vocês hoje sobre etapas para vencer e entrar no seu destino, escolhido por Deus. Deus tem um destino para você, Deus tem uma herança para você, Deus tem um propósito para mim e para você. E como é que nós vamos entrar? Normalmente a gente ouve os profetas, as profetisas, pessoas de Deus que se levantam e falam: olha, Deus tem isso para você. Você vai ser um grande evangelista, você vai ser um pastor, você vai pregar para multidões, ou você vai ser um grande empresário e vai ajudar a obra de Deus. Quem aqui já recebeu uma palavra semelhante a essa? Amém? Então, isso é um propósito de Deus na nossa vida. Então não é pecado você dizer: não, eu quero prosperar para que eu possa abençoar outros. A Bíblia fala que nós devemos ser cabeça e não cauda. Não é tão maravilhoso quando você é abençoado, ou que você tem condições de abençoar a obra de Deus, ou abençoar uma família, ou abençoar alguém, e você chega lá: olha só, eu quero te abençoar. Eu tenho um prazer de te abençoar. Hoje Deus tocou no meu coração para abençoar a tua vida. Entendeu? Abençoar o teu ministério, abençoar a tua família. É muito maravilhoso quando você pode abençoar a vida de alguém. Uma das maneiras que a gente abençoa a vida das pessoas são com palavras. Às vezes com dinheiro, às vezes com comida, às vezes com gestos que demonstram amor pelas pessoas. Mas Deus criou tudo através da palavra. E se você hoje agarrar essa palavra, entender essa palavra, você vai entrar e você vai aprender essas etapas para vencer e entrar no seu destino. Olha quanta coisa tem escrito aqui. Pouca coisa, né? Deus vai falar com você enquanto a gente lê a Bíblia. Mas Ele me deu o título da mensagem. Então, etapas para vencer e entrar no destino escolhido por Deus. Existe um destino para você que é escolhido por Deus. Existe um chamado para mim e para você que é escolhido por Deus, que sempre vai ter a ver com abençoar vidas, tocar vidas, incentivar pessoas para que elas vençam. Então, uma pessoa de Deus, um cristão, ele está sempre querendo abençoar outra pessoa. Ele está sempre querendo ajudar outra pessoa. Ele está sempre querendo levantar outra pessoa. Ele está de alguma forma orando, intercedendo, ajudando para fazer que outra pessoa se dê bem na vida. Então, lendo a Bíblia, adquirindo o conhecimento bíblico, né, que a gente estuda, se aprofunda, nós tiramos princípios, verdades bíblicas que vão te ajudar a vencer na vida. E eu queria te mostrar como acontece. Por quê? Porque muitos cristãos estão pensando assim: é vontade de Deus para a minha vida, então vai acontecer. Vai acontecer sozinho. Tipo assim, vai acontecer de todo jeito. Mas eu quero dizer para você que você precisa interagir com Deus para que as coisas aconteçam. Eu preciso entender a vontade de Deus para que as coisas aconteçam. Eu vou começar a falar um pouco aqui. Queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16. Olha só, 1 Samuel, capítulo 16. Eu vou ler só os primeiros versículos, que nós vamos estudar o capítulo 17. Mas o 16 vai te mostrar um pouquinho do que Deus fala aqui, ó. 1 Samuel capítulo 16 fala assim: o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé e escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Olha lá, vamos começar a entender.
Samuel era um homem de Deus, era um profeta de Deus, era um homem escolhido, separado desde o ventre para fazer a obra de Deus. Ele era alguém que nenhuma das suas palavras caiu por terra, mas ele se apegou tanto a Saul, que quando Deus mandou ele fazer alguma coisa, ele não quis fazer. Por quê? Ele estava triste, porque Deus tinha dito que iria escolher outro. E ele disse, olha, eu quero. Ele falou assim, até quando você irá se entristecer? Então, eu quero te dizer uma coisa. Se o profeta Samuel, que era um homem de Deus, que nenhuma das suas palavras caiu por terra, ele se entristeceu, sim ou não? Sim ou não? Sim, a Bíblia diz que ele ficou triste. Então, se você é um profeta de Deus, uma mulher de Deus, um homem de Deus, alguém que tem um chamado de Deus, você pode passar por tempos onde a sua emoção vai lhe dizer que você está triste. Está triste com alguma coisa, que você está batido com alguma coisa, que alguma coisa não está legal. Mas isso não impede que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Nós não fomos chamados para andar pelas emoções, apesar de termos muitas emoções, amém? Às vezes você está muito alegre, às vezes você está triste, às vezes você está eufórico, às vezes você tem vários tipos de emoções que nós temos que lidar no dia a dia. O profeta Samuel não foi diferente, ele ficou triste, mas Deus queria combater aquela tristeza. Ele disse, até quando você vai ficar triste? Até quando você vai ficar triste por causa de Saul? Até quando? Então, se você chegou aqui hoje triste, Deus fala para você, até quando você vai ficar triste por causa desse seu problema, dessa pessoa, desse emprego, dessa situação? Até quando? Nós podemos sim ficar triste, mas nós não podemos permanecer na tristeza. Diga assim, eu não posso permanecer na tristeza. Aí você pode me perguntar, então, como é que eu vou vencer essa tristeza? Como que eu vou vencer esse negócio aí que está me segurando? Aqui ainda fala, olha o que Deus diz. Encha um chifre com óleo, vá a Belém, e eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Ele disse o quê? Encha um chifre com óleo. Só existe uma maneira de você vencer a tristeza, a depressão, sabe? A frustração. É encher a sua, não é para você se encher de chifre não, tá? É para você encher o chifre com óleo. É para você se encher do Espírito Santo. Porque o chifre, ele quando tem um chifre, ele vira uma vasilha, certo? Quando corta, ele vira uma vasilha que dá para colocar óleo dentro. Ou seja, recipiente. Deus quer que você se encha do Espírito Santo. E a única maneira de se encher do Espírito Santo é ouvindo a palavra de Deus, é lendo a palavra de Deus. E outra, eu preciso então criar situações e para locais onde eu vou ouvir a palavra de Deus e eu vou me encher com esse óleo. É o que você está fazendo aqui nessa noite. Você está ouvindo uma mensagem de Deus que ela vai te confrontar e dizer, o próprio Deus está dizendo, até quando você vai ficar triste por causa disso? Se encha de azeite, se encha de óleo, porque eu tenho algo para você, eu tenho um propósito para você, e eu quero que você vá fazer alguma coisa. Deus não quer ver ninguém parado. Diga aí para o seu irmão, Deus não quer te ver parado. Deus não quer te ver trancado. Às vezes, a tristeza, a depressão, ela faz com que a gente se isole, que a gente fique sozinho e que a gente não faça nada. E Deus estava falando exatamente para o profeta, se encha, pegue esse azeite e se encha, porque eu vou te mandar para uma missão muito importante. Agora, quem consegue se ver indo para uma missão tão importante, estando triste? Quem? Ninguém. Quando você está triste, que você tem que fazer alguma coisa que você não gosta, que você não quer, que você não está se sentindo bem, você vai se sentir a pior pessoa do mundo. Você não vai ter força, não vai ter ânimo, e você acha que Deus não vai falar com você porque você não está bem. Só que você esquece que não é sobre você, é sobre Ele. É Ele que chamou, é Ele que vai fazer a obra, não é você. Essa é a diferença. Às vezes eu converso com pessoas, pastor, eu estou me sentindo tão mal, então eu não vou. Eu estou me sentindo tão doente, então eu não vou. Eu estou me sentindo tão triste, então eu não vou. Mas é assim que Deus trata? É assim que Deus quer? Não. De ontem para hoje, eu estava febril a ponto de não querer me levantar nem da rede.
Não vou comer não. Mais tarde eu levanto. Mais tarde eu vou, mais tarde. Mas, aí pronto, para algumas coisas que não são tão necessárias, eu até fico deitado. Mas quando são para coisas que tem que ser feito, não interessa febre, não interessa doença, não interessa nada. Eu vou me levantar e eu vou fazer e acabou-se. Com vontade, sem vontade, cansado, não cansado, eu vou fazer, porque eu sou assim. Porque Deus me ensinou a ser assim no longo do período da vida. Porque só vai vencer quem perseverar até o final. Então ele disse assim: levante, encha de óleo e vá. Qual era? Ele ia, olha, ele estava triste, mas o que ele ia fazer era levantar o maior rei que já existiu, que seria Davi. Agora imagina só, às vezes você está triste, está deprimido, está chateado, está tenso, olha ao seu redor, não está as coisas como eu gostaria que tivesse. Ah, meu Deus, não está a igreja, não está como eu queria que tivesse. Não tem as pessoas que eu queria que talvez estivesse aqui hoje. Então eu vou pegar outra mensagem. Besteira. Meninice. Porque eu não prego para as pessoas somente. Eu prego para Deus. O meu compromisso é com Ele, ó. O compromisso é com Ele. Quando ele disse, sai daqui e vai para lá, como ele disse para Jessé, independente que tem que deixar luxo ou não deixar luxo, sai daqui e vou para lá. Se ele dissesse, faz isso aqui, faz isso aqui e faz isso ali. Independente. Deus, Ele sempre vai te testar naquilo que é mais importante para você. Ele vai sempre tentar tratar daquelas áreas que são mais difíceis para você. É incrível, porque Ele sempre vai querer saber se Ele é o primeiro na sua vida. Quando que eu sei que Ele não é o primeiro? Quando eu tenho um problema e por causa desse problema eu desisto de Deus. Deus não era o primeiro na sua vida. Não era. Porque se você desiste de Deus por causa de um problema, esse problema é maior do que o seu Deus. Eu não posso desistir de Deus por causa de um problema. Jesus não desistiu de mim e de você. Eu tenho que entender que o meu ser, ele precisa de Deus para se animar. E aqui ele explica que somente o óleo, somente a unção é que te capacita para fazer o que Deus quer que você faça. Para que você vá onde Deus quer que você esteja, você tem que se encher de óleo. Ele foi. E eu vou tentar dar uma resumida. Lá no versículo 7 agora, 16:7, fala assim, ó. 16:6. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza é este que o Senhor quer. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. Eu quero dizer para você hoje, para te ajudar, eu quero te ajudar a entender pessoas, eu quero te ajudar a entender até homens e mulheres de Deus. Às vezes, nós nos enganamos com a aparência. Enganamos-nos com a aparência. O próprio Samuel, um homem de Deus, homem reto, coração íntegro, homem direito mesmo, quando ele chegou na casa de Jessé, um eremita, o que aconteceu? Ele viu Eliabe, disse que ele viu que ele tinha um porte, que ele era forte, que ele era bonito, e disse, é esse? E Deus disse, não é esse, eu o rejeitei. Está entendendo? Ou seja, até o próprio profeta pode errar quando ele olhar a pessoa pela primeira vez. Então, o que eu quero falar hoje para vocês? Nesse processo de entendendo as etapas de como vencer, né, e entrar no seu destino, você vai ter que aprender a lidar consigo mesmo e com seus erros, mesmo você sendo um homem e uma mulher de Deus. Ele errou, não era Eliabe que ele queria. Quando foram escolher os 11, Judas traiu Jesus, e aí diminuiu um dos apóstolos, certo? E eram 12. O que aconteceu quando foram escolher o 12º? Eles tiveram que orar para saber qual era a vontade de Deus e qual seria escolhido. Ou seja, foi escolhido Matias. Mas existem coisas na nossa vida que a gente às vezes não ora. A gente quer, a gente faz, nós decidimos por nós mesmos, nós queremos resolver as coisas sem consultar a Deus. Imagina se o profeta, ainda bem, olha, uma das coisas que eu mais admiro aqui em Samuel é que apesar de ele errar, ele continuava ouvindo a voz de Deus. E isso é a coisa mais maravilhosa que existe. Porque se você deixar de ouvir a voz de Deus, você está perdido.
Tudo bem que ele errou. Ele olhou assim e disse, é esse. Só que ele não falou. Só que eu digo para você, você não precisa falar. Deus sonda o teu coração. Ele não falou, é esse. Não, dentro do coração dele ele pensou, é esse. Como a gente pensa um monte de besteira que não é de Deus, lá dentro do nosso coração muitas vezes. Então eu estou te ensinando hoje que mesmo você sendo um homem ou uma mulher de Deus, existem pensamentos que você vai lidar todos os dias que não são de Deus. Existem propostas que vêm no seu coração que não são de Deus. Existem desejos no seu coração que aparentam ser de Deus, que não são de Deus. Mas quando você ouve a voz de Deus, você rapidamente, se você é um homem ou uma mulher de Deus, obedece. E diz, não, não é esse. Mesmo que eu acho que é esse, não é esse. Eu não quero ir por esse caminho, eu vou por outro caminho. Está entendendo? Então, olha o que acontece aqui. No versículo 6, diz assim, quando chegaram, Samuel, que era o profeta, viu Eliabe e pensou, com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. Então, o que ele considerou? Aparência e altura. Então, diga aí a seu irmão, não considere nem a aparência, nem a altura. Porque Deus rejeitou. Está entendendo? O que quer dizer isso? Às vezes, nós olhamos muito para a aparência. O que aparenta? O que está aparentando? O que aparenta isso aí? E às vezes Deus não está nem aí para o que a gente está olhando, nem aparentando. Deus não considerou aquele ali. E continua, olha só. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Diga assim, o Senhor vê o coração. Deus vê o teu coração. Então, se Deus vê o teu coração, Deus também conhece o teu endereço, tá bom? Deus conhece o teu endereço, Deus conhece o teu nome e Deus conhece quem você é. Às vezes a gente acha que um profeta pode impedir o seu destino. Mas eu quero dizer para você, não pode. Nem que ele queira, não pode. Olha só, ele era ou não era um profeta? Era. Ele olhou e disse, é esse. Deus disse, não é esse. Aí continuou, olha só. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse, o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samá a Samuel. Mas este disse, também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé voltou a Samuel. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel disse, o Senhor não escolheu nenhum destes. Olha só, levou 7, e de todos os 7, o profeta estava ouvindo tanto a Deus, ele tinha tanta certeza de ouvir a voz de Deus, que ele disse, não é nenhum desses. E aí? Deus me manda aqui para ungir um filho de vocês, mesmo eu sem querer vir, mesmo eu triste. Deus disse, enche esse chifre de azeite e vá lá. Ou seja, ele tinha que percorrer um caminho muito distante para dar uma mensagem, ungir e fazer algo que Deus mandou. Toda vez que Deus te manda fazer alguma coisa, não é fácil. É sempre difícil. É sempre difícil, sempre parece impossível, sempre não dá certo de primeira. Tudo parece que é diferente. Deus mandou, lembra não? Olha só, Deus falou com o profeta Elias, vai para o ribeiro que você vai beber água lá, que estava tendo uma grande seca, e os corvos do céu vão trazer carne para você. Ou seja, aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu. Ele foi para o Querite e ele bebia daquela água, e os corvos do céu trazia pão e carne para ele, e ele se alimentava. Presta atenção, quando você ouve a voz de Deus, a tua provisão vem do céu. Vem do céu. Não precisa se preocupar com pessoas, não precisa se preocupar com nada. Vem do céu, mas você tem que ouvir a voz de Deus. Mas depois de um certo tempo, até o rio secou. E aí o negócio ficou apertado. O que aconteceu?
Quando o negócio... Olha, aprende aí, presta atenção. Isso aí é etapa para você entrar no seu destino escolhido por Deus. Primeiro você tem que ouvir a voz de Deus, mas saber que existe um tempo determinado para cada palavra que Deus te dá. Então, chegou um tempo que acabou-se a água do Querite, secou o rio. E aí o que você precisa? Outra palavra de Deus. Diga assim, outra palavra de Deus. Outra palavra de Deus. Ele continuava sendo profeta e ele estava obedecendo, só que acabou-se a água. Ele precisava ouvir outra palavra de Deus. Veio ou não veio outra palavra de Deus? Veio. Sai do Querite, vai para Sarepta, que uma viúva vai te alimentar. Se fosse eu e você, o que nós iríamos pensar? Vou chegar em Sarepta, vai ter uma viúva muito rica, com um quarto bem grande para mim, cheio de comida e um ar-condicionado, só me esperando. Igual quando eu fiz uma viagem missionária aí, fui para uma casa do milionário, que a casa que eu fiquei tinha piscina, tinha tudo só. Eu falei, oxe, desse jeito é bom demais ser missionário, né? Tudo que imaginar tinha. Eu falei, oxe, que coisa boa, hein? Mas normalmente não é assim não, viu? Isso é um milagre, quando acontece isso. Normalmente não é assim. E aí ele obedeceu, foi para Sarepta. Quando ele chega em Sarepta, ele olha as ruas e vê tudo. Imagina aqueles boi morto, aqueles negócios tudo morto, que estava seca, estava por lá, ninguém tinha nada. A viúva que ele chegou a ver, estava quase morrendo, um palito, seca, não tinha nada, e o filho dela quase morrendo, e ele tinha que obedecer a Deus. Agora, eu vou dizer para você, é fácil obedecer a Deus quando tudo diz que não? Agora imagina só, chega eu bem bonitão assim, numa cidade, e Deus diz, vai pedir para comer na casa de tal pessoa. Aí eu chego na casa de tal pessoa e eu olho para a situação dela e digo, oxe, eu tenho que dar de comida para ela. Olha como eu estou bem, estou gorda. Ela está quase morrendo. Quem tem que dar de comida para ela sou eu. Mas não foi isso que Deus mandou. Você vai pedir comida a ela. E ela que vai te alimentar. Entenda que não é aparência. Eu estou tentando mostrar para vocês hoje que eu não posso andar por aparência. Eu tenho que entender o que Deus está falando. Deus disse, você vai para Sarepta, que uma viúva vai te alimentar. Agora vai que esse profeta chega lá e diz, eu sou profeta, eu tenho mais condições do que ela, então eu que vou alimentar ela. Não foi isso que Deus disse. Ela vai te alimentar. E ele pediu a ela. Tipo assim, um negócio estava tão feio, que era mais ou menos assim, ele viu ela. E quando ele viu aquela mulher, aquela viúva, a mulher estava saindo de fininho. Aí ele disse, ei, me dá um copo d'água. Ah, ela disse, me dá um copo d'água. Quando ela saiu para pegar o copo d'água e estava lá na porta lá, ele disse assim, ei, traz um pedaço de pão para mim, um pedaço de bolo para mim. Aí ela virou e disse, não, meu senhor, eu não tenho nada. Tudo que eu tenho é o suficiente para eu fazer a minha última refeição e eu e meu filho morrer. Aí ele ensinou o princípio. Faz o que eu estou mandando te dizer, traz primeiro para mim, representando, dá o primeiro para Deus, né, que o profeta simboliza a voz de Deus, e não vai faltar na tua botija. O que aconteceu? Não faltou. O milagre aconteceu. Ela teve sustento por muitos anos, de tanto óleo que veio. Mas o milagre acontece quando você não anda pela aparência, você anda pelo aquilo que Deus está direcionando você. Então, voltando para o nosso texto de 1 Samuel capítulo 16, passaram 7 filhos, e todos deles, Deus disse, rejeitou. Ou seja, imagina o profeta, será que eu estou ouvindo bem mesmo? 7 filhos, e não é nenhum deles, quem vai ser? Quem vai ser então? Se eu vim aqui ungir alguém como rei, e todos os filhos dele que estão aqui, Deus disse que não é nenhum. Ou seja, presta atenção. As coisas de Deus só acontecem na vida de quem persevera, de quem ouve a voz de Deus. Deus, ele é muito sério. Ele diz assim, eu te dou um convite para você vir sentar na mesa. O convite é seu. Mas se você não sentar na mesa, eu vou buscar alguém de fora para sentar no seu lugar. E até mendigo ele pega na rua e manda sentar no seu lugar. Se você não sentar no lugar que Deus tem para você sentar, no lugar que Deus tem para você. Lembra que ele disse dos dons, dos talentos? Ele disse, olha, a um foi dado 2, a outro foi dado 5, e a um foi dado 1. Multiplica, porque quando voltar, eu vou prestar contas. Ele quer que você multiplique. E aquele que pegou o talento e escondeu, o que aconteceu? Ele tirou dele e deu para o que tinha mais.
Então Deus não quer que ninguém perca seu talento, que ninguém fique parado. Deus quer que você multiplique o que você tem, apesar dos seus problemas. Diga assim: eu preciso multiplicar aquilo que Deus me deu, apesar dos meus problemas. Isso é fato. Como que aquela viúva multiplicou o que ela tinha apesar dos problemas dela? Estando disposta a obedecer o profeta, e mesmo que o que ela tinha parecia irrelevante, nada, última refeição, mas ela fez um bolo pequeno para o profeta, deu primeiro a Deus, não faltou mais na casa dela. Às vezes a gente acha que eu tenho um pouco, a situação está difícil, o negócio está complicado, e a gente deixa de dar o primeiro a Deus, a situação nunca muda. Fica mais difícil e a gente não cresce. No que carro de 50, de 100, de 70 reais, eu vou ficar mais pobre. Vai ficar mesmo, se não der o primeiro a Deus. Agora, se der, a multiplicação vem, tanto para o profeta, como para quem dá. Porque é um princípio obedecer à voz de Deus. Samuel aqui, ele estava obedecendo à voz de Deus. Por exemplo, pregação. Você acha que pregar, olha aqui o título, Deus só me deu o título, tá? A pregação ele está me dando agora. É algo que vem de inspiração. Não é de estudo só, você tem que estudar, mas você tem que ter inspiração de Deus. Você tem que ouvir Deus para pregar. Se não, esquece, porque quem está aí não recebe. Quem está sentado quer ouvir uma palavra viva, não um estudo organizado. Eu posso dar um estudo organizado para minha liderança, que eu estou ensinando algo sobre um assunto específico. Mas na igreja tem que ser uma pregação inspirada por Deus. Tem que ser algo que Deus esteja falando, me mostrando, eu esteja em contato com Ele, para que isso convença. Porque se eu chegar aqui e começar a gritar, pular, dizer assim, assado, e não tiver o Espírito Santo no meio, não convence ninguém, ninguém quer ouvir esse tipo de pregação. Agora, quando o Espírito Santo está falando, rapaz, é desse jeito mesmo. Deus vai fazendo queimar o nosso coração e traz a nossa atenção. Então eu estou te ensinando etapas. Nunca é fácil. Diga assim, nunca é fácil. E nunca é aparente. Nunca parece que é. Pelo contrário, parece que não vai dar certo, né? Se a gente for olhar, parece que não vai dar certo, parece que não é suficiente, parece que... Mas se você obedecer, vai dar certo. Como é que pode com um pouquinho só de pessoas conseguir isso tudo? Aquelas pessoas que estão lá são as pessoas que Deus quer que esteja lá naquele culto. E Deus vai acrescentar mais. Deus vai acrescentar mais. Agora é o seguinte, você e eu temos que trabalhar e fazer a nossa parte. Olha só, o profeta fez ou não fez a parte dele? Mesmo ele se enganando, ele foi lá e fez. Ele foi lá e disse, chamou os irmãos. Olha o que ele diz aqui. No versículo 11. Então perguntou a Jessé: esses são todos os filhos que você tem? 7. E Deus disse que não era nenhum daqueles. Aí Jessé respondeu: ainda tenho o caçula. Você notou? Às vezes o pai nem considera o caçula. Tem pai que gosta mais do caçula, mas tem outros que nem considera. O caçula não foi nem convidado para esse jantar, nem para essa cerimônia, né? Olha o que ele diz aqui no versículo 11, né? No finalzinho, Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Diga assim, ele estava trabalhando. Enquanto todo mundo estava lá para ver o profetão, pensando que ali está a bênção, e que senão eles iam perder, ele estava trabalhando. É isso que eu estou tentando há muitos anos mostrar para as pessoas. Você e eu não precisamos ficar tipo assim, vai vir tal pessoa, eu vou botar minha melhor roupa possível, eu vou me aparentar o melhor possível, porque se o profeta me vê assim, vai me escolher com certeza. Não é o profeta que escolhe, é Deus. Sabe onde é que estava Davi? Melado, porque quem trabalha com ovelha fica fedendo a ovelha, pisando em esterco e um monte de outra coisa, entendeu? Deus não vê como o homem vê. E ele disse o seguinte, olha o que Deus diz. Ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ou seja, não vai começar a jantar nenhum enquanto Davi não chegar.
E Davi ia chegar como que vocês acham, cuidando de ovelha? Todo sujo, sem boa aparência, todo melado, pintado, sei lá, todo cheio de capim, todo amarrotado. Deus não vê o que os homens estão vendo. Todo homem só olha a aparência, a altura. Então nada contra você ser bonito e eu ser bonito e a gente aparentar bem, não. Só que mais do que isso, Deus olha o nosso coração, entendeu? Deus olha o nosso coração. Então ele foi escolhido, não vai começar até chamar Davi. Então presta atenção. Nem se o profeta vê errado, nem se o profeta que foi escolher para ungir o rei não identificar, Deus identifica e diz, não começa sem ele, não vai ser nenhum desses aí, o que eu chamei aqui vai ser para quem eu quero, e ninguém engana Deus, tem essa. Deus diz, só começa quando chegar a ele, o jantar. E aí, Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Ele também tinha boa aparência, amém? Amém? Ele tinha boa aparência, só estava trabalhando com as ovelhas. Então, olha só. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este. Levante-se e unjam. Quem foi que disse é este? Deus. Agora imagina só, quantas vezes a gente vê por aí na igreja, fora da igreja, o homem dizendo, é esse, faça isso, é esse, e não Deus dizendo. Aí é que está o problema. Porque quando Deus diz, quando Deus começa a boa obra, ele termina. Quando eu começo uma obra que eu quero fazer as coisas e não for Deus, se Deus não falar, não adianta. Você pode até começar, mas se não foi Deus que chamou, não perdura, não dura. Só dura se Deus chamar. Se Deus disser é este, e Deus falou é este, levante-se e unjam. Pronto, ele foi ungido. Amém? Vocês me aguentam mais aí? Bom, aguenta ouvir mais aí? Então prepara que a pregação começa agora. Isso aí era só a introdução. Eu fui ouvir a minha última palavra, eu falei, meu Deus, misericórdia, o que é que eu estou fazendo? 1h20 de pregação. 1h20 de pregação, estou falando demais. Eu já falei para os meus obreiros que é só para a gente pregar 45 minutos, 1 hora no máximo, e eu pregando 1h20. Mas eu creio que Deus vai edificar muito a sua vida. Sabe por quê? Porque quando eu identifico os erros do profeta, e eu sou profeta, quando eu identifico os homens de Deus, os erros do homem de Deus, e eu também sou homem de Deus, eu consigo ser uma pessoa mais misericórdia e mais humana. Amém? Ele era um profeta, continuou sendo profeta. Foi ele que ungiu Davi. Deus não disse, Deus não sondou o coração dele e disse, ei, tu está vendo errado. Não, ele só disse, eu rejeitei esse, não é esse. Mas foi ele que ungiu e fez aquilo que Deus queria que ele fizesse. Por isso que eu estou dizendo, até o próprio Samuel estava em treinamento. Eu falei que só tem duas pessoas, uma pessoa que andou tão perto de Deus, que foi Enoque, que Deus levou. Se você está aqui hoje, inclusive eu estou aqui hoje, e Deus não me levou ainda, é porque a gente tem que aprender, amém? Quando você estiver andando tão pertinho de Deus, que já sabe de tudo, você já era para ser arrebatado. Quando eu vou falar com pessoas que eu vejo que elas sabem de tudo, e elas são altamente inteligentes, tem uma estratégia para tudo, eu falei, deixa eu pegar para ver se tu está aqui mesmo. Porque quando tu está tão bem com Deus assim, já era para ser levado. Já era para tu estar lá no céu, com Enoque, com Elias, né? Não era para estar aqui na terra. Se nós estamos aqui, é que nós estamos aprendendo. E você entendendo o ser humano, você entende melhor você. Se um profeta de Deus conseguiu ver a aparência, quem diz que a gente não olha a aparência? A gente olha. Só que a gente tem que endireitar, aprender que Deus não está focado em aparência. Ele está focado no coração. E ele se corrigiu e chamou o próximo, não é esse, não é esse, não é esse. O que Deus quer? Que a gente se corrija. Que quando eu ficar olhando para uma aparência, dá valor. Às vezes você olha uma pessoa, a pessoa não está bem, ou ela está, sei lá, maltrapilha, ou está passando por... Aí você vai lá e rejeita. Nem chego perto dessa pessoa, porque senão vou me contaminar, ou porque senão alguém vai falar mal de mim. Está entendendo? Isso é religiosidade. Você tem que chegar perto daquela pessoa, dar um abraço nela e dizer, olha, Jesus te ama, estou contigo aqui, vou orar contigo, Deus vai fazer uma grande obra na tua vida. Religioso, não vou chegar nem perto, porque o que vão pensar de mim? Cai fora. Jesus não era assim.
Jesus não era assim. A gente tem que amar as pessoas. Nós temos que amar as pessoas, interceder por elas. Eu já cansei de falar, eu acho que faz 10 anos que eu falo a mesma coisa. Quando uma pessoa está caída, ela precisa da mão para levantar. Ela não precisa de um chute na cabeça. Não precisa mais de um julgamento. Ela não precisa de nada. Ela precisa de uma mão para levantar. Ela precisa de uma palavra amiga. Ela precisa de Jesus para que o levante. Amém? Agora, vamos lá. Jessé, olha qual é o nome mesmo da nossa palavra hoje. O título: Etapas para vencer e entrar no seu destino, escolhido por Deus. Quem foi que escolheu Davi? Deus. Deus disse: é este aqui, levanta e unge ele. Agora imagina só, Deus chamou você e diz: é você foi escolhido, você vai ser ungido hoje. Foi Deus que te escolheu. Mas depois que Deus escolheu ele, para onde que ele voltou? Cuidar de ovelha. Ele voltou para cuidar de ovelha. Ele voltou para aquele lugarzinho. Fui no culto lá abençoado, tal, e Deus disse que ia me usar poderosamente. Aí quando você vai ver, você volta para casa, na sua mesma casinha simples, e no outro dia está lavando fralda, está lavando roupa e está varrendo casa. Que chamada é esse que Deus disse que eu vou fazer tantas maravilhas, e está lá você lavando roupa, limpando as coisas de todo dia e sendo a mesma pessoa? É engraçado isso, né? No momento você está aqui na igreja recebendo uma revelação de Deus, uma inspiração de Deus, se sentindo super poderoso, porque Deus vai te usar para grandes coisas. E no outro dia, quando você vai ver, você está naquele seu trabalho de novo, suando, lavando, correndo, entregando. E aí vai. Porque existe o quê? Etapas. Diga assim, etapas. Etapas. Existe tempo de Deus. Existem etapas, existem escolhas que nós vamos fazer no caminho. Lembre, ele foi ou não foi ungido rei? Foi, mas depois ele ficou lá, ainda cuidando de ovelhas. Eu quero dizer para você isso hoje: calma, tenha calma, mantenha o foco. A Bíblia diz o seguinte, que Deus não te abandona nem te deixa. Agora vamos ver como que você entra no chamado de Deus. Você vai ter que enfrentar algumas dificuldades. Você vai ter que enfrentar algumas lutas. E você vai ter que obedecer e ouvir a voz de Deus nesse meio do caminho. Abra sua Bíblia aí em Golias. Em Samuel capítulo 17. E aí balança o teu irmão logo aí. Acorda, meu irmão. Bem muito, acorda ele. Você vai precisar estar acordado. Acorda ele, balança mais forte. Acorda mesmo. Se precisar, eu jogo um balde d'água aí em vocês aí, viu? Sabe qual é uma das coisas que o inimigo mais faz quando Deus quer falar com você? Vou te contar um segredo. Quer roubar a palavra. Ele dá um sono que você não sabe de onde. Eu lembro quando eu era do mundo, eu era bem doidão, né? Postava corrida, tirava racha, fazia um monte de maluquice aí. E aí eu, para ficar acordado, eu tomava um monte de Red Bull, né? Red Bull e todo tipo de energético que tivesse. Quando eu ia para a igreja, eu dormia, me preparava todo e ia para a igreja. Quando eu chegava na igreja, dava um sono. Eu ficava, meu Deus, que é isso? Dava um sono que eu quase não conseguia me segurar. É diferente você acordar 4 horas da manhã, trabalhar feito um maluco e chegar na igreja e estar com sono. É um sono natural. Agora outra coisa é você estar de boa, dormiu à tarde e chegar na igreja e estar com sono. O que é isso? É o inimigo querendo roubar uma palavra grande. Sabe o que eu fazia? Eu comprava um Red Bull desse tamanho, daquele maior que tinha, e estava eu lá, o pastor na frente lá, eu ali na segunda ou terceira com um Red Bull desse tamanho. Para que isso aí? Para eu ficar acordado nesse culto. Não é por causa da pregação, é por causa que eu sabia que eu estava em guerra espiritual, que o inimigo queria que eu dormisse. Então, se eu tomava isso para ficar acordado na festa, eu vou tomar para ficar acordado na igreja. Já tinha meu Red Bull lá, ou café, ou qualquer coisa. Como eu não gosto de café, era Red Bull mesmo. Mas quem gosta de café, tome 1 litro de café antes de vir para a igreja. Porque você precisa, uma palavra muda a sua vida. Diga assim, uma palavra de Deus muda a minha vida. Muda completamente o meu entendimento. E eu vou te ensinar agora. Foi ungido, mas ele ia passar pela outra etapa. A etapa de Deus na sua vida acontece quando você não está esperando. Você vai entrar no seu crescimento, nas coisas de Deus, quando você menos está esperando.
As oportunidades vão acontecer para você quando menos você está esperando e de onde você nem imagina que Deus vai te chamar. Aí te chama. Oxe, eu nem conhecia, não estou esperando outra coisa, estou esperando de outro ministério, estou esperando que alguém venha de fora, e às vezes Deus vai dar uma oportunidade totalmente diferente. Presta atenção. O que acontece aqui? Capítulo 17, presta atenção aí, se aguenta que Deus vai falar contigo. Os filisteus, 1 Samuel capítulo 17, os filisteus juntaram suas forças para guerrear e se reuniram em Socó de Judá e acamparam em Éfes-Damim, em Socó de Azeca. Saúl e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Deixa eu traduzir isso para você, né, que é tanto nome esquisito aí. Toda vez que você ouvir filisteu, quer dizer inimigo. Então, os inimigos estavam de um lado, o povo de Deus estava do outro, no meio tinha um vale e estava um desafio. Era um desafio. A nossa vida é assim. Todos os dias você vai ter um desafio para você fazer as coisas boas ou fazer as coisas ruins. Escolher as coisas boas de Deus ou escolher as coisas ruins. E o inimigo quer te fazer o quê? Te neutralizar através do medo. Então, o que aconteceu aqui? Vou continuar lendo e vou explicar para vocês. Versículo 4. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu, tinha 2,90 metros de altura, ele usava um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 70 quilos, e nas pernas usava caneleiras de bronze, e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com a lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7 quilos de 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele lutar e vencer, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. Deixa eu explicar para você o que está acontecendo aqui. O seu maior problema quer toda a sua atenção. O seu maior problema quer toda a tua atenção, porque o teu maior problema é maior do que você. Presta atenção. O seu maior problema, ele quer toda a sua atenção, e todos os dias ele vai gritar contra você e vai dizer: ei, eu sou só um. Eu sou só um, por que não se levanta um de vocês aí e vem resolver? O seu maior problema, ele é maior do que você, tem mais força do que você, e ele vai te derrotar se você ouvir ele. Tem mais, você não deve andar ouvindo a voz do inimigo, e ele te dizendo o que você tem que fazer. Às vezes você é confrontado por inimigos, e o inimigo está te dizendo o que você tem que fazer, e quando você ouve o inimigo e faz o que o inimigo está mandando você fazer, você perde a batalha. Então você tem que ser esperto. Aprenda: nunca siga o conselho do seu inimigo. Nunca. Ele quer te derrubar. Ele quer te derrubar. Vem, lembra não com Satanás com Jesus? Se prostra. Tu não está com fome? Transforma essas pedras em pães. Se tu és filho de Deus. Ou seja, o inimigo está sempre dando conselho para você. E se você ouvir o conselho do inimigo e fizer, você está derrotado. Sempre o inimigo vai te dar conselho. Sempre o inimigo vai te dizer o que fazer. Sempre o inimigo vai falar. Sempre o inimigo vai gritar para todo mundo ouvir. É o inimigo. Ele age dessa maneira. Então o inimigo aqui chegou e disse para ele: vocês aí, tem um exército aqui, tem um exército aqui. Vamos resolver um a um. Eu quero ficar sozinho contigo. Sabe o que o inimigo quer? Que você fique sozinho com o seu problema. Que você fique sozinha com o seu problema. Porque se você for sozinha, se você for sozinho, ele te derrota. Ele acaba contigo. Quando você está com medo, e quando você está ouvindo a voz do inimigo, mesmo você sendo crente, mesmo você sendo homem de Deus, e mesmo você tendo a armadura, você esquece do Deus que você serve, porque você está ouvindo outra voz. Cuidado,
Porque essa voz está direto. Você é crente. Olha só o que ele diz aqui, olha só. Presta atenção. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. Sabe por quê? Porque aquilo que te vence, você se torna escravo. Se você começa a ouvir uma voz errada e você obedece, você se torna escravo daquela voz errada. Ela começa a dominar a sua vida. Então isso aconteceu por 40 dias. Como está ficando tarde, eu vou chegar mais perto. Aconteceu isso por 40 dias. Um certo dia, Davi, que era o caçula, passou pelo pai dele. O pai dele disse: ó, pega esses pães e leva um queijo lá para o capitão e veja como estão seus irmãos, como eles estão, se eles estão bem. E Davi diz, olha só, Davi era o quê? Pastor de ovelhas. Davi saiu de madrugada, mas deixou as ovelhas com outro pastor. Existem momentos que para você resolver alguma coisa, você vai ter que deixar o rebanho, mas sendo cuidado por outro pastor. Entendeu? Você não pode deixar o rebanho sozinho. Ele acordou de madrugada, mas não. O Davi, que era o pastor oficial, não estava lá, mas deixou um pastor cuidando das ovelhas, porque ele foi resolver algo maior, que era propósito de Deus. Presta atenção, sabe por quê? Porque tem muita gente que não consegue ver a Bíblia como um todo e como Deus age. Agora imagina só, se Deus fala para Davi, através do pai dele, vai lá, e ele diz: vou não, porque eu tenho que cuidar das minhas ovelhas. Presta atenção, eu tenho que ver a Bíblia como um todo, para entrar onde Deus quer que eu entre. Amém? É por isso que muitas vezes a pessoa chega assim: pastor, eu posso pregar em tal igreja hoje? Eu digo: pode. Quem que vai ficar no seu lugar? Pode. Quem é que vai ficar no seu lugar? Não é que você vai abençoar outra pessoa, mas você já preparou alguém para ficar no seu lugar? Agora outra coisa: pastor, vai ter célula hoje não, porque eu vou não sei para onde. Está errado, a célula tem que ter, você bota outra pessoa para ali. Mas as pessoas que estão ali, elas merecem de cuidado, elas merecem, elas vão entender que tem outra pessoa cuidando dela. Naquela noite, as ovelhas ficaram com outro pastor, e Davi estava indo para um lugar que nem ele sabia o que iria acontecer, mas ele precisava obedecer. Nós temos uma religiosidade, nós temos uma rotina, nós temos costumes que nós não gostamos de quebrar. Por exemplo, eu sempre sento nessa cadeira daqui. Então todo dia eu chego e sento nessa cadeira daqui. Dificilmente eu vou sentar nessa cadeira daqui. Não tem nada a ver, mas são costumes, são coisas que a gente faz todos os dias. E a gente começa a pegar aquilo ali como um hábito. Mas você tem que estar disposto a ser flexível quando Deus falar com você. Porque às vezes Deus vai mandar você fazer coisa que você nunca fez. Deus vai mandar para você em lugares que você nunca foi. E ele foi. E quando ele chegou lá, olha o que eu quero dizer para você: ele já tinha sido ungido rei. Só que ele ia ter que mostrar a bravura de um rei. Amém? Não adianta eu dizer: você é soldado, você é evangelista, você é bispo, você é líder de oração. Não ora nada, mole que só, não evangeliza nada. Título vai dar alguma coisa a alguém? Não é o título que te faz ser um rei, um pregador, um homem de Deus. É a tua vida diária. Está entendendo? É a inspiração que tu recebe de Deus. É o coração que tu tem para com pessoas. É a demonstração de pagar o preço na hora certa. Pode ser por coisas pequenas, mas para Deus. O pai dele disse: leva esse pão e veja como estão os seus irmãos. Ou seja, ele se preocupava com as pessoas. Então, a primeira coisa que você tem que entender para trabalhar na obra de Deus, tem que se preocupar com as pessoas. Jesus deu a vida pelas pessoas, mas Jesus estava sempre em todos os lugares que as pessoas queriam que eles estivessem? Não. Por quê? Porque a obra é muito grande. Uma vez mandaram chamar Jesus
Maria e Marta mandou um mensageiro para Jesus e disse: manda Jesus vir correndo, porque o nosso irmão está para morrer, Lázaro. O que aconteceu? Lázaro morreu e Jesus chegou lá 2 dias depois. Começaram a chorar, se Jesus estivesse aqui, não teria acontecido isso. Jesus disse: foi bom que eu não estava lá, porque vai ajudar vocês crerem. Ele orou e ressuscitou Lázaro. Deus pode tudo. Não acontece às vezes do nosso modo, nem da nossa maneira. Davi foi lá. Quando você obedece a Deus, as portas se abrem. Diga assim: quando eu obedeço a Deus, as portas se abrem. Como que foi que Deus falou com Davi? Através do pai dele, nesse momento, para levar os pães. Só que Deus já tinha visto, e Deus já sabia que Davi ia ouvir aquele confronto. Olha lá, segue aí comigo. Versículo 9, 8. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu só um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolha um homem para lutar comigo. Se ele puder vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos. Versículo 10. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Diga assim: atônitos e apavorados. Por quê? Ouviu a voz do inimigo. Toda vez que você ouve a voz do inimigo, pode ser rei, pode ser soldado, pode estar cheio de armadura, você fica atônito e apavorado. Todos ficaram atônitos e apavorados. E olha que Saul era um grande guerreiro, viu? Ele era um grande guerreiro, mas estava atônito e apavorado. Versículo 12. Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém, de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já estava idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul: Eliabe o mais velho, Abinadab o segundo, Samá o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Nessa ocasião, Jessé disse ao filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados de 10 pães e leve-o depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor. Diga assim: outro pastor. Pegou a carga e partiu conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com o grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, de frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com responsáveis pelos suprimentos e correu para a linha de batalha, para saber como estavam seus irmãos. Diga assim: para saber, mais alto, para saber como estavam seus irmãos. Olha o coração de Davi aí, ó. Ele obedeceu o pai e foi ver como estavam seus irmãos. Você quer ser um grande guerreiro na sua vida? Você quer ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus? Procure saber como estão seus irmãos. Procure saber como estão as pessoas de verdade. Queira saber, porque tem muita gente. Existem muitas pessoas. Muitas pessoas. Hoje eu vi uma foto de alguém que estava deitada no chão, assim, precisando de ajuda. Sempre tem muita gente precisando de ajuda. Mas Davi foi saber como estavam os irmãos dele. E olha só, enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual. E Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Olha só de novo.
Enquanto conversava com ele, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual. E Davi ouviu. 24. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Viram o homem, diga assim, viram o homem. Viram o problema. Fugiram cheios de medo. Todas as vezes que você olha para o problema, você foge com medo. É muito grande o problema, é muito difícil, é muita gente contra mim, é muito caro, ninguém me entende, essa pessoa não vai mudar nunca. O que acontece? Todos fugiram de medo. Diga aí comigo, todos eram crentes, os que fugiram. Amém? Então presta atenção, não basta ser crente, tem que ser corajoso, tem que estar cheio de óleo, tem que ter unção para se manter. Não basta ser crente, está cheio de crente, está cheio de gente vestido de paletó e gravata, está cheio de coisa, gente falando, mas na hora do vamos ver, cadê? Tudinho correu. É isso que eu quero dizer para você. Não basta ser crente, tem que ser cheio do Espírito Santo, tem que ter graça, tem que ter chamado, tem que ter coração para se manter naquilo que Deus mandou fazer. Olha lá, então ele falou o seguinte, peraí. Qual foi o versículo que eu parei? 25. 24. Todos fugiram cheios de medo. 25. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento. Isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu redor: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Presta atenção, Davi era crente também, tá? Só que ele via as coisas diferentes. Enquanto uns estavam com medo e correram, Davi perguntou: quem é esse incircunciso filisteu que está desafiando o exército de Deus? Aí tem mais. Davi era humilde, era obediente, mas ele almejava crescer. Amém? Todo mundo tem que ter o desejo de almejar crescer, mas tendo um coração que ama pessoas e tendo um coração de servo. Mas você deve querer crescer. Sabe o que ele perguntou? O que ganha esse que restaurar a honra de Israel? O que ganha esse que restaurar a honra de Israel? Você deve ter o desejo de querer crescer na sua vida, de lutar para crescer. Diga assim: eu preciso lutar para vencer. Tem que ter luta. Amém? A luta. Deus mandou ungir Davi, porque sabia o tipo de coração que Davi tinha e os posicionamentos que ele tomava no meio de dificuldade. Deus já tinha visto a vida dele que ele tinha com Deus, e ele vai revelar isso aqui. Olha só, ele perguntou, olha só, versículo 27, segue comigo aí. Ele perguntou de novo, repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. Enquanto Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Presta atenção. Quem era esse? Eliabe, irmão dele. Então presta atenção. Toda vez que Deus tem algo para você, próprias vezes a perseguição vem da própria casa. Era irmão dele, disse: você é presunçoso, seu coração é mau, com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? A Bíblia relata que ele tinha deixado as poucas ovelhas com um pastor. Mas qual era a conversa do irmão dele? Crente, acusatória. Seu coração é mau, você está aqui só para ver a batalha, você está aqui só para bisbilhotar, você não está aí para nada, não está cuidando nem das suas ovelhas que é para você cuidar, está se enxerindo aqui e detonando o próprio irmão, né? Olha só, por que você veio aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau, você só veio para ver a batalha. E disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Presta atenção.
Será que eu não posso falar nada? Será que eu não posso nem conversar? Então presta atenção. Quem você ouve? Quem você ouve? Às vezes você está ouvindo pessoas que quando abrem a boca só é para detonar a outra. Você é um presunçoso, você fez isso, você fez aquilo, e não sei o que, e não sei o que. Por quê? Porque é frouxo e não está fazendo nada. Então está querendo atrapalhar quem tem coragem de fazer alguma coisa. Vestidinho de soldado ele estava, mas não estava querendo lutar com Golias. Não estava querendo enfrentar o problema, não estava querendo sair para evangelizar, não estava querendo curar o doente. Se vestir de soldado e aparentar ser bonitinho, todo mundo consegue fazer isso. Eu quero ver na hora de expulsar um demônio, eu quero ver na hora de dormir num hospital, eu quero ver na hora de se preocupar com quem está doente. Está entendendo? Então, a gente sabe quem são as pessoas pelo que elas falam. Ele falou mal de quem? De Davi. Falou ou não falou mal de Davi? Falou, mas quem que era mal? Ele. A boca só fala do que o coração está cheio. Então quando você pega uma pessoa falando mal, tentando detonar, adivinha quem que é o mal? Quem está falando. Amém? Então aqui Davi disse, o que eu fiz? Eu não posso nem conversar? Olha lá. Segue aí que estamos acabando. Me dá mais 5 minutinhos aí que a gente acaba. Versículo 30, né? No 29 ele falou, o que eu fiz agora? Será que eu não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Diga assim, as palavras de Davi chegaram ao ouvido do rei. Deixa eu te explicar as etapas para vencer e entrar no seu destino. Você vai ter que aprender a saber lidar com a oposição. Qual era a oposição? Próprios irmãos dele, vindo para ele dizer, quem é você para querer se meter nisso aí? Nem escalado você está para fazer parte do exército, em outras palavras. Entendeu? Você não está cuidando das suas ovelhas, ou as palavras maldosas. Você é um presunçoso, o seu coração é mau. Porém, ele não desistiu. Diga assim, ele não desistiu. Aprenda com Davi. Isso é ter um coração segundo o coração de Deus. Ele não estava com aquela roupa, ele não estava com aquela veste, ele não estava no meio do exército, ele não era o chamado, ele não era o líder, mas ele era o obediente que cuidava das ovelhas quando ninguém estava vendo, e Deus estava. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora olha o coração, olha a situação. Transfira isso para os dias de hoje. Transfira isso para os dias de hoje. Você é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Você está ajudando, você está se preocupando, você está orando, você está indo, você está obedecendo. Não é só quando as pessoas estão vendo, não. Isso é o mínimo, isso é a ponta do iceberg. Isso aqui era a ponta do iceberg. A ponta do iceberg era o que está sendo comentado aqui. Ele vai contar das experiências que ele teve com Deus para o rei. As tuas experiências com Deus, tu tem que contar para o rei. Para na hora dos desafios que você teve, se você teve. Sabe por quê? Porque quando você é corajoso, as suas palavras chegam no ouvido do rei. Chegou no ouvido do rei, olha lá. Agora o que é que eu fiz? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então, 31, as palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Olha as palavras de Davi. Tá vendo imagina só o tamanho da arrumação. Um monte de homem grande, forte, armado até os dentes, né, treinado para lutar. Chega um bonitinho, sem armadura, sem nada, na frente do rei e diz assim, ó: vocês não precisam se preocupar. Eu vou lá lutar com esse gigante aí. Eu vou lá lutar com Golias. Isso parecia uma piada. Isso ia parecer uma piada. Não se preocupem mais, eu vou resolver esse problema. Deus está esperando pessoas desse tipo. Isaías, Deus disse, a quem eu enviarei?
Não é que Deus não podia dizer, vai você, vai você. Ele estava esperando alguém que chegasse para Deus e dissesse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus quer usar pessoas. Deus quer usar pessoas para abençoar o reino. Deus quer usar pessoas para evangelizar. Deus quer usar pessoas para ministrar. Deus quer usar pessoas, mas pessoas que se cheguem e digam, eis-me aqui, eu quero ir, envia-me a mim, eu quero fazer, eu vou lutar. Ou você acha que basta ser ungido e basta ter uma promessa? Claro que não. Ele já tinha sido ungido, ele já tinha sido escolhido, ele já sabia que Deus tinha escolhido ele, mas ele estava pronto para aproveitar as oportunidades. Deixa eu te dizer uma coisa, e anota aí no teu coração que isso é de Deus para ti. O teu não pode ser o sim para outras pessoas. Quando uma pessoa chega para mim e diz, não pastor, não posso ir, glória a Deus, Deus vai abrir outra pessoa para dizer um sim para aquela área. Então o seu não pode ser um sim para outra pessoa. A sua não ida pode ser uma oportunidade para a ida de outra pessoa. Está entendendo? É isso que eu quero dizer. A gente tem que compreender a Bíblia de uma forma inteira. Às vezes a gente está pensando, não foi porque não quer, não foi porque não está nem aí, porque perdeu o foco. Não, querido, Deus está tentando dar uma oportunidade para outra pessoa crescer também. Ou senão, ele não foi cuidar das ovelhas naquele dia que era para ele cuidar à noite. Por quê? Porque ele estava obedecendo o pai dele, porque Deus tinha algo maior para ele. E se ele não tivesse ido levar aquele pão e aquele queijo naquele dia, ele não teria ouvido a oportunidade dele. Presta atenção, que é assim que Deus age. Não tenha medo, mesmo que pareça impossível o que você está falando. Se Deus é contigo, Ele vai fazer possível. Parecia impossível, olha só. Davi disse a Saul, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá, lutará com ele. Quantas vezes você viu um problema e você chegou e disse, pastor, não se preocupe, eu resolvo. Graças a Deus eu tenho hoje eu tenho pessoas que fazem isso. Mas eu passei por mais de 10 anos tendo que resolver tudo. Uma lâmpada que tivesse que trocar, é o pastor que tem que trocar. Está vazando uma pia, é o pastor que tem que trocar. Tem um banheiro sujo, é o pastor que ia lavar. Por muitos anos, eu que ia varrer a igreja, eu que ia fazer tudo. Hoje eu não preciso, graças a Deus eu tenho líderes maravilhosos que estão à frente e também me ajudam. Mas por mais de anos, era assim. Deus está procurando pessoas que digam, eis-me aqui, eu vou lá, eu resolvo, eu faço, vai fazer certo. Foi isso que fez a diferença. Foi isso que levantou Davi. Porque olha quem manda. É Deus. Então, eu digo para você, não seja frouxo. Não seja frouxo. Tem muita gente que eu cansei de dizer, querido, você é uma ótima pessoa, mas você é muito frouxo. Você não resolve nada. Não adianta. Não tem estrutura. É frouxo. É frouxo. Se aparecer uma barata, o cara sai correndo. Como é que isso lá? Não tem condição. Imagina se entrar um bicho dentro. Não pode. Homem não é para ser frouxo. Aí as mulheres, quando tem filho, né, tá, rapaz, deixa o menino perto do pai, porque o menino tem que ser macho. Aparece um negócio, vamos lá matar. Aparece um rato, pega uma vassoura de um lado, pega do outro, vamos matar. Vai lá matar, vamos lá. Tem um sapo grande aí, o maior que tiver, eu pego aqui, passo a mão aqui na cabeça dele, boto para lá, né, pra não mijar, né, que o sapo tem aquele mijo. Não pode ter medo, vamos matar comigo, né? Eu pego o Daniel e vou treinando ele, porque não pode ser frouxo, porque se você for frouxo, você não vai conseguir ser alguém que cresce nessa vida. Você tem que aprender a enfrentar os problemas. E Davi não era frouxo. Se Davi não era frouxo, ele é um exemplo. A gente tem que ensinar as pessoas a serem corajosas. Vamos lá. E aí Davi falou isso aí. Vamos lá, está acabando. Respondeu Saul, versículo 23. 33. Você não tem condições de lutar com esse filisteu. Você é apenas um rapaz. Ele é um guerreiro desde a mocidade. Deixa eu te falar. Todo mundo vai chegar para você e vai dizer, você não tem condições, você é pequeno, você é apenas um novo, você não entende muito de Bíblia, você não tem qualificação, você está faltando isso, você já passou por isso. Todo mundo e todas as vozes são contrárias quando Deus te chama para fazer alguma coisa. Tudo é contra você ir, tudo. Mas olha só, versículo 24. Davi, entretanto, disse a Saul, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai.
quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba, lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Diga assim, os exércitos do Deus vivo. Sabe qual era a diferença de Davi para todo o resto? Ele acreditava em Deus. Ele acreditava que era Deus que usava ele. E por isso Deus mantinha ele. Você acredita que Deus é com você? Você acredita que foi Deus que te chamou? Você acredita que você é diferente? E é isso que faz a diferença. É em quem você crê. Não, as dificuldades todos vão ter, mas o teu posicionamento vai mostrar que você é diferente. A revelação, a Bíblia diz que quando Jesus abria a boca e falava, ele não falava como os fariseus. Ele falava como quem tinha autoridade. Todo mundo escutava o que Jesus falava. Você já notou? Quando uma pessoa fala inspirada pelo Espírito Santo, ela revela milhares de segredos de Deus e todo mundo escuta e olha as pérolas que saem. Agora, quando uma pessoa fala sem ser inspirada por Deus, é um negócio que não sai nada, é a mesma coisa, é a mesma palavra, é a mesmice. E não sai do canto. E nem tem revelação para te tornar, nem te desafiar a ser uma pessoa melhor. Quando você ouve e vê os relatos dos homens de Deus, você vê as etapas que Davi passou. Ele passou pela etapa, a primeira etapa, ele ouvia a voz de Deus, ele obedecia, ele saía, ele cuidava, ele foi lá ver como estavam as pessoas, os irmãos dele. Ele ouvia o desafio do inimigo, mas ele via a oportunidade de crescimento. A dificuldade nada mais é do que uma oportunidade de crescimento para você e para mim. Ele fez tudo direitinho. E ele foi confrontado pelos seus irmãos, teve oposição. Não pense que as pessoas vão chegar para você e vai dizer: ei, vai dar certo, ei, tu vai lutar, vai dar certo, não te preocupa não, que já está ganho. Vai não, as pessoas vão dizer para você: não vai dar certo, esse teu negócio não vai dar certo. Nem começa a vender isso aí que ninguém está comprando. Está entendendo? As pessoas são assim. Aí o que acontece? Você não escuta. Não escute gente que não tem fé. Não abra os seus ouvidos para qualquer pessoa. Foi Jesus que disse: não jogue pérola para porcos. Não fale aquilo que é interessante, que é agradável, que é aquelas coisas que são segredos seus para qualquer pessoa. Aprenda a quem você vai compartilhar os seus segredos. Tem que ser com pessoas que têm fé e que vão poder te ajudar naquela carreira. Senão, não fale. Porque você vai, ou se você não for uma pessoa madura, você vai ficar machucado. Quem aqui já viu gente machucada? Você vai falar uma verdade para alguém com amor e com carinho, mas quando você vai falar uma coisa que vai tocar na área que ela está doente, ela vai ficar ressentida, magoada. Então, é muito difícil tratar das pessoas. Olha Davi, uma pessoa sarada, como é diferente. Chamaram de Davi que o coração dele não prestava. Disseram que ele não era um bom pastor, que tinha abandonado as ovelhas. Disseram que ele não tinha experiência para lutar com Golias. Disseram um monte de coisa contra ele. E Davi continuou indo, continuou humilde. Teu servo, quando aparece um leão e rouba uma ovelha, ele vai lá atrás, ele luta, ele vence. Quando aparece um urso, ele vai lá e luta e vence. Olha as palavras que saem da boca de Davi. Mesmo sendo confrontado, mesmo sendo acusado e mesmo sendo diminuído, tu é apenas um rapazinho. E aí? Tu é apenas um neófito, tu é apenas um menininho, tá? O que é que tu está querendo? Tu desiste? Ou tu se humilha e continua? A decisão é tua. Se tu tiver um coração igual ao de Davi, tu vai continuar. E ele disse o seguinte, ó: Davi, entretanto, disse a Saul, versículo 34: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e dou-lhe golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos dos filisteus. Presta atenção.
O Senhor que me livrou da garra do leão e da garra do urso. Você tem história para contar com Deus? Tem? Porque se você tem história para contar com Deus, você não vai temer Golias. Você não vai temer o desafio. É diferente. Davi tinha história. Matei urso, matei leão, matei o que tiver que vir. Vou matar também esse filisteu aí. Vai ser moleza. Porque quem me livrou foi o Senhor. Quem me chamou foi o Senhor. A porta que abriu para mim, quem abriu foi Deus. E não tem quem feche a porta que Deus abrir. Essa é a diferença de quem conhece Deus. Essa é a diferença de quem anda com Deus. Ela não está baseada em opinião de homens, não está alicerçada em massageio de ego. Não massagearam o ego de Davi, não. Por isso que ele se tornou rei. Porque é muito fácil você estar num lugar, ei querido, você prega tão bem, ei querido, você toca tão bem. Aí o dia que disser para você que você não toca bem, vou tocar mais naquela igreja não. Ninguém vê eu tocar, ninguém vê o trabalho que eu tenho, ninguém vê o que eu faço. Por quê? Todo dolorido, todo cheio de mágoa, todo cheio de peso. Diferente, uma pessoa sarada, nem dá ouvido a isso. Nem dá ouvido a isso. Ei, eu sei que eu já matei um leão, já matei um urso e estou disposto a matar esse filisteu também. Como é que você reage? É assim que você é. É isso que a Bíblia diz. E às vezes a gente é cheio de ferida. Então vamos tratar as feridas. Vamos ficar maduros. Vamos ser gratos a Deus. Eu posso me tornar um Davi, amém? Você pode se tornar um Davi. Se você tem ainda um problema, e outra, todos nós temos, tá? A diferença é que quanto mais provado você é e quanto mais você luta, mais você vence aquela área e pronto. Às vezes você não sabia nada de matemática, estudou matemática, ficou bom em matemática, mas precisa melhorar o português. Amém? Então é assim, cada área da vida tenha como um ensinamento de Deus. Mas não fique magoado, não guarde mágoa de ninguém. Se essa pessoa é ruim, se essa pessoa é falha, se essa pessoa fala mal, deixa ela. Vai chegar uma hora que ela vai se ver com Deus. Vai chegar uma hora que tu vai crescer e sobressair por causa do teu posicionamento. Porque tu tem história para contar que matou um leão e matou um urso. E ele matou quem? Eliabe, que estava falando mal de Davi, matou quem? Matou ninguém. Não tem história nenhuma. Só tinha tamanho e farda. Tamanho e farda não faz ninguém. O que faz é o seu dia, sua história com Deus. E aí, vamos lá, estamos acabando, vou encerrar agora. Versículo 37 no final. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na sua cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo, em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou na bolsa, isso é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Eu vou contar para vocês, não adianta a experiência dos outros para a sua luta. Não adianta. As armas dos outros, não adianta. Ele pegou, imagina só, a arma do rei, a melhor espada, a melhor couraça, a melhor tudo. Vestiu em Davi, sabe o que aconteceu? Davi não conseguia nem andar, de tão pesado que era. Sabe o que ele fez? Tirou tudo. Ou seja, você tem que ter experiência com Deus. Suas experiências vão te levar às suas vitórias. Diga assim: minhas experiências vão me levar à minha vitória. O que a gente está acostumado? Sempre em alguém, para alguém resolver o nosso problema. Sempre em alguém, para alguém resolver o nosso problema. Amém, no tocante a você aprender. Eu vou em alguém que pode me ajudar a resolver o meu problema, mas eu vou aprender para que eu possa ajudar outras pessoas. Mas tem gente que não quer caminhar, e para esses você tem que dizer não. Aprenda a dizer não se você quiser crescer. Como assim? Tem gente que consegue andar, mas porque sabe que você vai chegar e carregar ele no braço, ele sempre vai querer ser carregado no braço. E não está certo isso. Ele já tem perna, ele tem que andar.
ele tem que ter as experiências dele. Não, querido? É igual o seu filho, você leva no braço, leva no braço, leva no braço. Chega uma hora que ele está pesando. Ei, meu filho, você já pode andar, vamos andar. Dá a mão papai aqui, vamos andar. Você tem que aprender a andar e lutar com as suas armas. Ele escolheu 5 pedras e venceu o gigante. Ele foi no nome do Senhor. Resolva se levantar no nome do Senhor. As suas lutas podem aparecer grandes, as suas lutas podem parecer difíceis, não só parecer, como serem difíceis. A luta de Davi era muito difícil. O gigante existia, a espada estava ali para cortar a cabeça dele. Era um desafio enorme, mas ele tinha coragem, ele cria que Deus iria dar vitória a ele. Que assim como Deus já tinha dado vitória a ele no passado, iria dar vitória a ele hoje. Você acredita que o seu Deus, que já te deu vitória no passado, pode te dar vitória hoje? Amém? Eu quero pedir para você se levantar. Nós estamos encerrando o culto agora. Eu sei que a palavra foi longa, mas eu precisava falar isso para vocês. Nessa etapa de Deus para a sua vida, mesmo você sendo ungido, você tem que se posicionar. Se todo mundo tiver com medo, deixa todo mundo de lado e vai. Se todo mundo estiver falando que o problema é grande demais, deixa esse pessoal tudinho de lado e vai fazer o que Deus mandou você fazer. Sabe por quê? Porque quem vai assinar embaixo é Deus. Todos estavam com medo, mas ele foi sozinho. Se ninguém, sabe, Jesus sabia tanto do que ele queria e quem ele era, que quando ele estava pregando na sinagoga e ele falou da Santa Ceia, de comer o corpo e beber o sangue, a igreja todinha começou a sair. Só ficaram 12 pessoas. Sabe o que ele falou por 12? Vocês querem sair também? Aí ele disse, não, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Por quê? Porque ele sabia quem ele era e para onde ele estava indo. É muito importante que você saiba quem você é e para onde você está indo. Se alguém chegar para você e disser, não vá, não vai dar certo, isso não vai interferir na sua vida, porque você sabe quem você é e quem você lhe chamou. Não seja guiado pela voz do inimigo, seja guiado pela voz de Deus, que vai dar tudo certo. Amém? Queria chamar o Ministério de Louvor para cantar um louvor. E eu queria falar com você hoje. Feche os seus olhos. Eu realmente não sei qual é o seu gigante hoje. Lembre-se, Golias quer dizer o seu maior inimigo. Ele que quer ditar as regras para você lutar com ele. Ele quer que você fique sozinho. Ele queria pegar aquele ali sozinho. Sabe por quê? Porque nenhum daqueles homens, mesmo sendo crente, eles estavam juntos, todos juntos, mas nenhum tinha confiança que Deus era com ele. Davi sozinho não estava sozinho, estava com Deus. Essa era a diferença. Ele disse que quando ele estava tomando conta das ovelhas, Deus o livrou. Deus deu o livramento do urso e do leão. Ou seja, ele nunca estava sozinho. O cristão que crê em Deus, ele nunca está sozinho. Um dos nomes do Senhor é Emanuel, Deus conosco. Agora isso é quando a gente crê que quando eu entro, Deus entra comigo. Quando eu falo, Deus fala através de mim. Sabe por quê? Porque vai ter oposição. Vai ter gente querendo nos calar. Vai ter gente não indo e nem querendo que você vá. Vai ter. Mas Deus diz para você, vá. A palavra de Deus é ide, não é ficai. É ide. E eu quero orar para você. Se Deus falou com você nessa noite, em alguma área, nessa noite, você quer receber oração, venha para frente, eu vou orar com você. A palavra de Deus é que você está passando por uma etapa que Deus está te preparando para coisas grandes. Para coisas grandes. Enquanto as pessoas olham para o que está fora, né? Olham para a aparência, Deus olha o teu coração e a tua decisão. Mesmo que ninguém decida, mas quando você se decide, Deus vai te usar, amém? Todas as pessoas que Deus falou com você nessa noite querem e você quer receber oração, venha para frente, eu quero orar com você. Eu creio que nessa noite Deus trouxe uma palavra, ministrou ao meu coração e está ministrando ao coração de algumas pessoas aqui. Porque vocês são os Davis que vão derrotar os Golias. Essa igreja vai crescer de tal forma que o inimigo vai ficar envergonhado. E como falou Zagalo, né? Vão ter que me engolir. Porque Deus está conosco.
Porque a gente não guarda ressentimento, porque Deus nos dá a palavra. Eu vou passar rapidamente e vou ungir a sua testa e vou dizer: Deus está contigo. Assim como Samuel ungiu Davi, eu vou ungir você hoje. Agora lembre-se, quando aparecer a oportunidade, é você que vai lá lutar com o gigante. É você que vai matar o leão, é você que vai matar o urso. E depois você vai dizer: apareceu sim, mas eu matei, eu lutei e Deus me deu vitória, amém? Eu vou ungir cada um de vocês hoje com óleo e declarar a bênção do Senhor sobre a sua vida. E você vai se posicionar e vencer o seu maior Golias, amém? Espírito de Deus, Espírito de
você dar a mão ao seu irmão que está do seu lado. Nós estamos finalizando esse culto. Quero pedir perdão, sei que a gente acabou um pouquinho além do tempo. Começamos também um pouquinho atrasados hoje. Nos perdoem, nós estamos nos organizando para começar na hora todos os dias. Mas Deus falou muito conosco nessa noite. Somos gratos ao Senhor por aquilo que Ele tem feito. Vocês nessa noite foram ungidos. Vocês são as pessoas que Deus colocou aqui para uma grande obra. Essa igreja vai ficar pequena. A igreja do Higino, do Sítio Higino, que nós vamos terminar, Deus vai mandar recursos para a gente cobrir aquela igreja e começar a fazer cultos lá. Deus vai mandar os recursos. E lá também vai ficar pequeno, perto do que Deus vai fazer. Ali será um celeiro de missionários, onde pessoas serão ungidas como pastores, como evangelistas, como diáconos, como presbíteros. E ali nós vamos enviar pessoas para os 4 cantos dessa terra para pregar o evangelho. Deus está trabalhando, Deus está suprindo. Jesus, com 12 pessoas decididas e focadas, mudou o mundo. E eu quero convidar você hoje para você se preocupar com vidas. Convide as pessoas, convide seu irmão, sua tia, sua mãe. Convide você, cada um trazendo uma pessoa no próximo culto de quarta-feira, no domingo. Convide, porque esse é o propósito nosso aqui. Nós trabalhamos, nós suamos, nós nos consagramos. O Senhor nos dá inspiração para que nós venhamos a ensinar vocês a derrotar os Golias, para que você e eu, nós juntos possamos cuidar de vidas, ganhar vidas e trazer para cá. Nós queremos ver essa igreja com cadeiras até lá fora. Nós estamos trabalhando dia e noite para manter as portas abertas, doando o nosso coração e fazendo o nosso melhor. E eu quero convidar você, não esqueça, convide alguém, evangelize alguém, se preocupe com alguém e principalmente ore. Dobre os joelhos antes de dormir. Ore por essa obra. Ore pela minha vida. Ore pela vida dos líderes. Agradeça a Deus. Lembre-se, Deus, Ele enche a nossa boca na hora que nós vamos falar. É o Espírito Santo que nos direciona. Ele que é o cabeça da igreja. Dele nada passa despercebido. Mas nós não podemos andar por aparência. Nós temos que ouvir a voz de Deus e ver o coração. E só quem vê o coração é Deus. Amém? Por isso que nós dependemos e acreditamos e confiamos no Espírito Santo. Amém? Queria que você colocasse as mãos para frente. Agora eu vou orar por você, para que Deus derrame poder sobre a sua vida e graça. E que você vai ser instrumento de Deus para cura, onde você estiver. Quando você vê alguém doente, você vai lá, quer saber? O Senhor me deu autoridade de curar os doentes. Você vai orar pelo doente e eles vão ser curados. Você vai orar, você, mesmo com medo, mesmo triste, mesmo com problemas, isso não impede que o poder de Deus se manifeste através da sua vida. Eu creio que Deus vai usar vocês aqui para uma grande obra. E eu creio de verdade. Quando o profeta falou pro discípulo dele, vai lá fora e fala para Naamã tomar 7 mergulhos que ele será curado. O que aconteceu? Ele tomou os 7 mergulhos e foi curado. Mas quem falou? O profeta só deu a palavra. Quem falou foi o discípulo. Jesus disse que toda autoridade já nos foi dada. E eu tenho certeza do que eu estou falando aqui. Deus vai usar a mão de vocês para cura, para libertação, para evangelismo. E nós vamos crescer, amém? Nós vamos crescer para a honra e glória do Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, o Senhor me deu essa palavra, Senhor. Agora, Senhor, eu passei o dia ouvindo pregação, e ouvindo e orando, e nada do que eu preguei hoje veio do que eu escutei durante o dia. Mas eu escutei a tua voz para ministrar essa palavra hoje, aqui enquanto eu orava dentro da igreja. E eu creio, Senhor, que o Senhor vai usar a mão dos Davis que aqui estão, dos corajosos, Senhor, que aqui estão. Porque as pessoas que o Senhor tem colocado aqui são pessoas corajosas, são pessoas que vão para frente, são pessoas que têm aceitado o desafio de evangelizar, de cuidar de células, de pastorear, de amar o próximo. E eu te louvo, Senhor, pelas pessoas que o Senhor tem nos dado. Eu creio, Senhor. Por isso eu oro, Senhor, que nesta noite o teu Espírito Santo sopre
sobre a vida de cada uma delas, Senhor. Que todos os Golias, todo incircunciso filisteu caia por terra nesta noite. Toda voz contrária, dizendo que não vai dar certo, trazendo problemas, afrontas e dúvidas, eu te repreendo, o espírito do inferno que traz dúvida no coração da tua igreja, ou que traz medo, ou que traz temor, caia por terra, e que nessa noite o teu Espírito Santo possa trazer um avivamento, Senhor. Um avivamento, porque tudo que nós queremos aqui, Senhor, é ganhar almas, cuidar bem delas, Senhor, e treinar pessoas, não somente para vestir uma roupa, não somente para ter uma armadura, mas para ter um coração misericordioso, que perdoa, que luta e que corre atrás para ganhar vidas. Por isso, Senhor, eu oro que todos os gigantes nessa noite caiam por terra. Nós declaramos que todo gigante que anda nos afrontando vai cair por terra, Senhor. E o Senhor vai levantar. O Senhor pegou Davi depois que ele derrotou aquele gigante e colocou ele lá em cima no reino. E eu creio que cada pessoa que estiver apresentando o seu gigante a Deus, Deus vai te dar vitória. Não é você vai lutar, mas a tua vitória vem do Senhor. E você vai ser levantado, você vai ser honrado, você vai ser honrada. Por quê? Porque essa é a palavra de Deus para nossas vidas nessa noite. Assim nós oramos, Senhor, e cremos que a tua graça, que a consolação do teu divino Espírito Santo repouse sobre nós, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Se alguém ainda precisa de oração ou quer falar comigo, eu vou estar atendendo aqui ainda, amém?